Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro de discipulado do Ministério Preciosa Semente. Eu sou a missionária Lia Alves e hoje é a nossa aula 16. O discipulado traz orientações práticas para o crescimento espiritual, dicas de leitura e ferramenta para você avançar, evoluir, subir de patamar. E eu quero agradecer desde já pela disponibilidade de vocês, tá? Pelo tempo, pelo comprometimento, gratidão, ok? Gratidão. E hoje a gente não vai usar a apostila, tá? A gente vai usar parte de um estudo que eu fiz sobre tesouros do céu. É um estudo bem grande, mas eu senti no coração de trazer esse estudo na apostila seria o tema de ira, mas eu prefiro deixar para um outro momento a gente fazer um estudo maior sobre obras da carne e depois um estudo de obras de frutos do espírito e a gente colocar junto, porque solto eu acho que fica muito ruim para memorizar, não é muito didático. Então eu acho que a gente trazer uma coisa mais assim, eu achei, senti no coração, didaticamente achei melhor e senti no coração já umas 2 semanas, eu estou querendo muito trazer esse ensino e hoje foi aquela sensação assim, se eu não conseguir trazer isso aqui, eu não vou trazer outra coisa. Tipo assim, quem ministra sabe o que eu estou falando, é isso. Foi isso. Tá? A gente tem que se submeter a Deus. Ou a gente obedece a Deus, ou a gente não obedece a Deus. Mas fica tranquilo, a gente vai ter nosso estudo sobre ira, tá? E vai ser lindo, maravilhoso, tá bom? Então, a gente vai trabalhar sobre esse estudo. É uma parte do estudo chamado Tesouros do Céu, que em nome de Jesus vai virar um livro, amém? Orem por mim, isso vai ser um livro. Tá? E dentre esses tesouros está a cultura da honra. E o cidadão do reino de Deus propaga e cultiva os valores do reino. Isso é cultivar a cultura, né? Esse propagar, cultivar. Esse cultivar é cultura. A palavra cultura vem daí, é algo que é cultivado. Né? Então nós vamos estudar sobre a cultura no sentido da semeadura. Então nossa aula hoje vai ser dividida em 3 pontos. A primeira parte, que é a introdução, depois a gente vai falar da cultura do reino e depois a flecha da vitória. Amém? Lembrando, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilha nas redes sociais, amém? Então vamos lá. A primeira parte a gente começa aqui na introdução. Somos cidadãos do reino. Precisamos nos assumir como cidadãos do reino de Deus. E isso inclui aprender a honrar, porque a honra faz parte de um dos valores do reino. Então, o cristão ele é convocado a honrar pai e mãe, honrar seus líderes na igreja, honrar seus líderes seculares, seu chefe, as viúvas, os anciãos. As viúvas, porque a viúva eu acho que representa, na verdade, o conjunto das pessoas desamparadas. Quando fala viúvas, porque as viúvas eram mulheres desamparadas, tinham um status social horroroso, porque não tinha nenhum marido que amparasse, então ela tinha que mendigar ou pedir dinheiro, ela não podia trabalhar, era muito complicada a situação social das viúvas. Então eu creio que são aquelas pessoas que estão socialmente desamparadas. Trazendo para hoje, a gente poderia colocar no lugar das viúvas as pessoas socialmente desamparadas. A gente tem que honrar essas pessoas, hein? Mas o que é honrar? Em hebraico, honrar é kaved, ou kavod, vem de kavod, né? Você quando fala da glória de Deus, kavod. Quando fala honrar pai e mãe, kavod. É mesmo peso, é uma palavra que dá a ideia de peso, dá a ideia de que você tem que reconhecer o peso da pessoa, não é dizer que o irmão está gordinho ou magrinho, é o peso da importância, o valor que aquela pessoa tem, ou seja, valorizar. Né? Em grego, essa palavra tem o sentido de reverenciar, estimar, valorizar. Reverenciar no sentido de respeito. Por exemplo, cultura oriental, se chegar ao Japão e tal, aquela galera de lado de lá, eles reverenciam os mestres, reverenciam os anciãos, os idosos. E aqui a gente não reverencia idoso e se presta para nada. A gente tem uma cultura pavorosa em relação aos anciãos e o idoso ele é desamparado socialmente, é muito, muito ruim, né? Mas lá no Oriente não é assim, eles cultuam porque eles entendem que aquela pessoa viveu muito, logo acumulou sabedoria. E a gente aqui não tem essa visão, e a gente deveria ter. É uma visão oriental, mas que a gente pode importar, tá? Porque é boa e também porque a palavra de Deus concorda com essa visão. Então, honrar é esse kavod, ou kaved,
ou Cabode, né? Tanto faz, porque é um V que parece B. E então honrar então é dar respeito não só pelo mérito, mas pela importância, pela posição que aquela pessoa ocupa na sociedade. E porque nós cristãos cremos que toda autoridade é instituída por Deus, amém? E quando Deus institui uma autoridade, ele legitima uma determinada função. Por exemplo, os títulos e cargos que você vê na igreja não tem a ver com uma hierarquia social, mas tem a ver com a função social dada por Deus. Entendeu a diferença? Não é uma questão de patente, é uma questão de alguém exercer uma determinada função, alguém que paga o preço porque Deus mandou, e Deus quer que você honre essa pessoa porque ela paga um preço. E quando Deus institui essa autoridade, ele está legitimando essa função, e os títulos refletem essa função que está sendo exercida e reconhecida. Então Deus ele não nomeia figurante. Deus não nomeia figurante. Para Deus é tudo protagonista, é tudo estrela no céu. Não tem asteroide. Deus não nomeia asteroide, Deus nomeia estrela. Todo mundo foi chamado para brilhar, tá? Então e até aí eu acho que é fácil de entender. Mas é que na prática a gente vê que as pessoas não entenderam as coisas. Porque quando se fala da prática da honra, fica meio abstrato. Quando se fala da prática, você fica, pô, mas o que é honrar? Porque honrar pai e mãe. Eu amo meu pai e minha mãe, mas o que eu tenho que fazer mais? Pô, é tão grave assim que para ter que gerar uma promessa de honrar pai e mãe para que se acrescentem dias? Peraí, acho que eu perdi alguma coisa nessa conversa. Então, será que honrar é dar aquele famoso tapinha nas costas? É disso que está falando? Será que honrar é você fazer o seu coraçãozinho lá e falar, ó, pastor, tamo junto? Será que é isso? Glória a Deus, aleluia, essa parte. O que é honrar? Vamos pensar, vem comigo, vamos pensar o que é esse honrar. Romanos 13:7 fala assim. Eu acho que é a resposta mais simples, porque ela é meio genérica e é ampla, e a vida da gente é assim, as culturas vão mudando e o evangelho permanece, né? Romanos 13:7 diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto. Se tributo, se temor, se honra. Ou seja, o que é honrar? Respeito, obediência, submissão na prática. O que a autoridade está te pedindo? Cara, se sujeita, se submete. Tem autoridade que vai te pedir tributo, tem autoridade que vai te pedir temor, tem autoridade que vai pedir honra. Se submete, você vai ter bênção nisso. Porque o princípio é divino, é de Deus. Foi Deus que estabeleceu, inclusive, não só a autoridade, como o princípio da autoridade. Claro que se a autoridade pede alguma coisa para você que fere a lei de Deus, ou que vai contra a lei de Deus, aí você, se tem discordância, não, peraí, eu vou obedecer a lei de Deus. Se tiver Daniel lá, o rei tem que obedecer, tem que se prostrar diante do rei, Daniel. Eu não vou nada. Eu só me prostro para Deus. Peraí, tem limite. Culto a imperador comigo não. E sabe, você não precisa concordar com o que a autoridade fala. Você só tem que obedecer. Esse caso é um caso específico que você não vai, se está indo contra Deus, você vai ficar com Deus. Se estão indo em direções opostas, ora, você vai ficar com o que Deus fala e vai arcar com as consequências, porque é melhor para você arcar com as consequências de uma desobediência humana do que arcar com as consequências da desobediência divina, certo? Vamos ser sábios. Mas, então, no geral, a coisa é até bem simples. Então, você não tem que concordar, você não tem que gostar, só precisa obedecer. Mas tem esses poréns. E a gente vai falar hoje desses poréns. O primeiro porém é esse aí, né? Que é o caso da autoridade que vai contra a palavra de Deus. Então você fica com a palavra de Deus. Agora vamos ao segundo porém, que hoje o nosso tema é esse aí. Cultura, a semeadura, como é que é o título que eu botei? Cultura de honra e 3 poréns. É o título que está aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui. O segundo porém, o senso de justiça distorcido. Olha só. Muitas pessoas, quando ouvem que devemos honrar nossos líderes, pulam, falam, eu não dou glória a homens. Eu já ouvi isso, você já ouviu? Você ouviu alguém falar isso? Eu não dou glória a homens.
Se você já ouviu isso, comenta aqui embaixo no vídeo, ou no Facebook, ou no WhatsApp, mas comenta porque eu quero saber, porque eu já ouvi, tá? E aí eu não dou glória a homens, que isso? Né? Olha só, quem não dá glória aos homens é Deus. Você é homem, feito de carne e osso. Você dependeu de alguém para nascer, para comer, para limpar sua fralda suja de cocô. Você depende do motorista do ônibus. Ah, mas eu tenho carro. Você depende do cara do posto de gasolina, do frentista. Depende do seu médico, do seu dentista. Depende do enfermeiro, do padeiro, da menina que trabalha no caixa do supermercado. Você depende de todo mundo. Então para de soberba, seja grato. Que história é essa de não dou glória a homens? Tem que dar. Se na hora do caixa não tiver troco, você vai ter que esperar aquela supervisora de caixa vir lentamente para te atender, porque o caixa vai ficar parado até a hora dela chegar. E você vai ver como aquela mulher altera o seu dia, altera a sua agenda. Você pode estar cheio de pressa, ela vai demorar para chegar para trazer o seu troco. Não é assim? É assim, meu filho. Seja humilde. Então, dê às pessoas a importância que elas têm, o respeito que elas têm. Você não é Deus. Deus mandou você honrar, respeitar, se submeter e valorizar as pessoas. Então, se você quer cumprir a palavra, faça isso. Honre as pessoas. Dê a glória que as pessoas têm. Porque Deus não faz isso. Deus não dá glória a homens porque Ele não deve nada a homens. Ele não precisa dos homens para nada. Agora você precisa para tudo. Para tudo. Pode ser o dono do mundo. Você pode ser o Warren Buffett. Você podia ser o Donald Trump, Rockefeller. Eles precisam de pessoas. Ah, mas o cara pode comprar o mundo, tá? Mas ele ainda vai precisar de pessoas, tá? Cumpra a palavra, querida. Mas aí, Deus mandou você honrar, respeitar, se submeter e valorizar pessoas. Mas aí vem o justiceiro, o vingador, o Avenger. Vem o Avenger, Capitão América. Aí ele acha que o dever dele, pega lá o escudo do Capitão América, máscara, orelhinha lá do Capitão América. Aí ele acha, o orgulho sobe pra cabeça. Aí ele acha que o dever dele é manter os outros em humildade, porque se ele se ele glorificar alguém, se ele honrar alguém, ele não honrar é glorificar. Eu não posso glorificar os homens porque o orgulho vai subir pra cabeça. Vai subir pra cabeça de quem, cara pálida? Vai pra sua. Quem é que tá sendo dominado pelo orgulho aqui? Quem é que tá se achando Deus aqui? Posso... Olha só. Posso te espremer só mais um pouquinho? Assim, só mais um pouquinho. Em amor. Vou te espremer em amor, tá bom? Lindo. Olha só. Você não dá honra a homens por orgulho. Não sobe, sabe? Quando você dá honra a homens, achando que isso vai subir para a cabeça do outro. Mas, cara, olha só, você não dá honra aos homens, porque acha que vai subir da cabeça pro outro, mas você tá dominado pelo seu orgulho, pela sua cobiça e pela sua inveja que você sente porque o outro tem sucesso e está numa posição que você julga ser superior à sua. Isso machuca você, isso dói seu coraçãozinho, isso te machuca, você não quer falar para ninguém que você tá com inveja. Aí na hora de aplaudir o irmão que está sendo bem sucedido na tarefa dura que Deus deu para ele, você não consegue aplaudir porque isso machuca a tua inveja, machuca o teu orgulho. Não, eu sei, não precisa escolher só profeta, eu sei como é que funciona. Eu e todo mundo, quem não é profeta também sabe, gente. As obras da carne são manifestas. Não adianta você tentar esconder, alguém vai ver. Ou todo mundo, as obras da carne são manifestas, gente. Inveja aparece, não adianta esconder. Orgulho aparece, não adianta esconder. Cobiça aparece, não adianta esconder. Todo mundo vê, cedo ou tarde. Todo mundo vê. Tem um ditado que fala o seguinte, você pode mentir para um ou outro, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Você consegue enganar um ou outro o tempo todo, mas você não consegue todo mundo. E você consegue uma hora ou outra, mas não o tempo todo. Então aparece, porque é princípio divino, a obra da carne é manifesta.
As pessoas vão ver que você não quer aplaudir, não é por questão de não glorificar o homem. Não é para, eu não vou idolatrar. Não, não é idolatrar homem não, querido. É porque seu orgulho está ferido. Você tem inveja. Tá? Sim, te espremi, mas é em amorzinho, tá bom? Em amorzinho, pronto, falei, postei, saí correndo. Ainda me ama? Vamos lá. Se a carapuça serviu, vai, não peque mais. Por quê? Porque você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é fiel, sabe, para te entender e para te libertar dessa obra da carne. Então não fica chateado, não fica com vergonha, não estou falando para te envergonhar, estou falando para que você seja livre, conhecereis a verdade vos libertará. Então é melhor você ser livre, sabe, desse cativeiro do orgulho, desse cativeiro, dessa falsa aparência de piedade, dessa falsa aparência de espiritualidade. Ninguém está achando espiritual, querido. Só você que pensa que esse disfarce é espiritual. Não é. Todo mundo está vendo que não é. Tá? Arrepende. Desfaz esse bico que você está aí agora. Esse bico, tá bicudo. Não gostei, Lia. Desfaz esse bico aí de meio quilômetro. Tá? Volta aqui pro estudo. Vamos lá, vem comigo. Jesus te ama, eu também. Vamos? Lindão. Então o que perdemos quando não honramos nossos líderes? Nada demais. Só manifestação da glória de Deus, a liberação do poder de Deus, as promessas sendo cumpridas, coisas acontecendo, milagres, prodígios, maravilhas. Só isso. E a presença de Deus, claro, é pouca coisa, quase nada. Ai. Sabe, Mateus 13, 57, 58 diz assim, Jesus falava, não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. E aí, continua o texto, Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Incredulidade, diga-se, falta de reverência, falta de respeito, porque ele estava se apresentando ali, ele fala, eu estou ali como profeta, e como profeta não me honram. E quer receber galardão de profeta? Recebe o profeta na qualidade de profeta, é respeito, isso é respeito. Vamos ao terceiro porém. Comprometimento não é engajamento. Vou pegar 98% aqui, hein? Quero ver, você faz parte dos 2% de que está comprometido e engajado, ou você faz parte do 98% que só está comprometido, mas não está engajado? Agora, de onde eu tirei essa estatística do BOP dali, uma segunda margem de erro? Eu tô brincando. Vamos lá. É fácil entender comprometimento. Eu me comprometo com a minha igreja. O que eu tenho que fazer? Porque a igreja pede. Eu vou nos cultos, dou oferta. Ou não. Tudo ok. Até aí tudo ok. Vamos lá. Eu me comprometo. Fiz os votos, cumpri. Ok. Só. E a partir dali o crente faz figuração na igreja. Olha só. Vou te contar um caso. Uma vez uma amiga minha me chamou. Era bem adolescente. Me chamou para ir num parque de diversões. Eu odeio parque de diversões, odeio. E eu era adolescente, uma adolescente que odiava parque de diversões. Por quê? Porque eu odeio aqueles brinquedos de parque de diversão. E eu tenho medo de altura, ou tinha. Depois do grafite, eu passei a fazer painéis de 7 metros de altura. Aí eu desisti de ter medo. Eu fui curada na base do cansaço mesmo. Eu desisto. Você tem ideia? Eu tinha medo de subir aquela escadinha doméstica para trocar a lâmpada. Eu tinha medo de subir aquela escada, para você ver como é. Tudo rodava. Medo, que eu digo assim, é tudo rodar à minha volta. Esse era o nível de medo. Perdeu o ar. E ela queria que eu fosse ao parque de diversão para brincar naqueles brinquedos, principalmente no kamikaze na montanha-russa. Agora, como é que você chama uma pessoa que tem fobia de altura? Aliás, não é nem fobia de altura, é acrofobia. É medo do ar. Não é a altura, é o ar, as ondas. Cara, pra mim, eu tô assim, o ar vem tipo onda e me derruba, eu caio no chão. De tanto medo, eu sinto, eu fico sugestionada. Agora não, porque eu tô curada, mas era muito assim, né? Nessa época era muito, muito bravo. E ela me chamou, me encheu o saco. Eu fui e tal. E ela queria que eu fosse. Eu falei, bom, vim ao parque. Ela, não, eu quero que você brinque nos brinquedos comigo. Eu falei, cara, eu tenho medo, você não tá entendendo o nível de medo. Ela, pô, mas tá tudo certo, não vai acontecer nada e tal. E aí eu fui, e eu vi que apenas cumprir a minha promessa de ir ao parque com ela não ia funcionar, porque ela queria que eu me divertisse.
E ali, muito cedo, eu entendi a diferença entre compromisso e engajamento. Ela não queria que eu fosse apenas, ela queria que eu me engajasse, participasse com ela daquele entretenimento que eu achava um porre. Então, e eu vi que ela ficou decepcionada, porque eu não queria brincar. Eu falei, poxa, minha amiga, né, cara? Pra que servem os amigos se, pô, a gente não pode nem, pô, brincar? Pô, tudo bem, eu tenho medo, só... Pô, cara, mas é minha amiga, né? Eu vou lá, odiando. E aí, tudo bem. Mesmo sentindo fobia, com falta de ar, com a perna, eu não sentia minhas pernas, mas eu cumpri meu compromisso. Então, muito cedo eu vi que só cumprir o compromisso não bastava. Eu precisava de alguma coisa, era preciso algo mais. E esse algo mais é esse engajamento, que é essa participação. E aí eu fui em todos os brinquedos. Tinha um que girava assim e ao mesmo tempo assim. Então ele faz, olha, terror e pânico, pense nisso. E teve uma hora que a gente estava na montanha-russa e eu estava gritando, e aquilo não acabava nunca. Teve uma hora que eu parei, eu falei, gente, e rodando. Se soltar um parafusinho, eu vou cair lá embaixo, vou virar uma almôndega, um monte de carne moída. Eu fiquei pensando, eu parei, eu vou gritar não, cara, eu vou curtir a vida enquanto me resta algo aqui. E eu parei, fiquei parado, eu não soltei mais nenhum barulho. E aí nisso ela virou, Lia, você tá... Lia! E a gente lá, isso eu tô falando, você vê o estado de abstração que eu tava, e tudo rodando. Lia, você tá bem? Tô ótimo. Lia, tá tudo bem, você tá bem? Maravilha. Isso, a coisa rodando. Aí quando a gente fala, você tá bem? Não, tudo bem. Tudo bem? Certo? O que a gente não faz pelos amigos? Enfim, ela ficou super feliz porque a gente passou o dia no parque, eu brinquei, me engajei com ela, tentei me distrair dentro do possível, um ou outro brinquedinho até gostei. Entendeu? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, engajamento é isso, é participar, não é só, em relação ao culto, não é só ir ao culto porque você tem um compromisso de ir ao culto, é participar do culto. Então há uma diferença entre comprometimento e engajamento. Então, por exemplo, se o culto tem música, canta. Se tem dança, dança. Se você tem é uma igreja onde você tem uma liberdade para adorar, adore com toda a liberdade. Se é uma igreja que é pedido que você não tenha, não expresse tanto a liberdade ao adorar, ok, corresponda. Não vou dizer que não tem liberdade, mas que a maneira de expressar é diferente, né? Cada um se expressa de um jeito. Então, tem igrejas que são mais expansivas, tem outras que não. Então, se você está numa igreja expansiva que entende que você pode adorar saltando, pulando, correndo, fazendo aviãozinho, que faça, porque se dão a liberdade, é porque há uma expectativa de que você faça essas coisas. Então, faça. Participe, seja engajado. Então, se o seu líder, na hora da pregação, ouça, participe. Se alguém chega, fala pro teu irmão do lado, isso, você fala. Eu não gosto disso, eu acho chato, né? Me tira a concentração porque eu sou dispersa. Fala, vira pro teu irmão do lado, eu já esqueci. Aí eu tenho que fazer maior esforço para voltar. Ok, mas eu viro para quem está do meu lado e eu participo. Por quê? Porque eu faço parte. Eu não amo fazer isso. Eu não gosto quando fala, vira pro lado e fala assim, eu não gosto, mas eu faço. E gosto de fazer, porque eu gosto de estar participando. Tá dando para entender? Que eu não gosto de uma determinada ação, mas eu gosto muito de vestir a camisa. Tá dando para entender? Que engajamento é esse vestir a camisa, participar do time. Meu cara, eu faço parte do time. Engajamento é isso, é fazer parte do time. Fazer parte do time é jogar o jogo. Amém? Aprende a jogar o jogo, aprende a ser um player. Falei bonito, hein? Tô falando bonito, tô estudando, falando bonito. Então, querido, se o seu líder conta com você, corresponda às expectativas. Isso é honrar o seu líder. Isso é honrar a unção que está sobre o seu líder. Isso é honrar o Deus que deu a unção que está sobre o seu líder. Amém? Tem gente que não tem resposta de oração porque faz corpo mole na igreja. Experimenta parar de fazer corpo mole na igreja, depois me fala se as suas orações não vão começar a ser atendidas. Porque a Bíblia fala, nunca vi um justo sem resposta. Mas eu estou sem resposta. Mas você está perguntando? Você está fazendo as perguntas? Você está participando? Então,
Sabe, tem gente que não tem resposta de oração porque faz corpo mole. Então, se você não levanta a mão para dar um aplauso, ai, aqui é muito. Aí, não, levanta acima daqui por causa da reverência. Ai, é muita coisa. Se eu não levanta a mão para dar um aplauso, por que devo levantar a mão dele, do alto trono dele, para agir na sua vida? Se eu não quer levantar a mão, Deus também não quer levantar a mão dele para você. Por que ele é obrigado a levantar a mão, a fazer milagre para você, para provar quem que ele é Deus? Para provar para você que ele é Deus? Fala sério. Fala sério. Engajamento, envolvimento, participação, interação, interagir com o próximo, não é só você no seu quadrado, é interagir com o ambiente, interagir com as pessoas, é entender que você é colaborador e que a coisa toda acontece com você, junto com você, com a sua participação, você faz diferença. Então, você aplaudir ou não faz diferença. Você dar glória a Deus ou não faz diferença. Ah, mas Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe que o meu coração está em festa. Ok, mas os teus irmãos precisam saber que você está em festa. Entendeu? A gente quer ver você feliz. Entendeu? Então, mas só tem esse senso de colaboração quem tem senso de pertencimento. Aí você fala, ai, tá amarrado. Eu não pertenço a ninguém, eu não pertenço à denominação, eu pertenço ao reino de Deus. Tá bom, tá bom. Olha só, Capitão América, deixa eu falar contigo. Olha só. Você pertence a uma comunidade, a igreja local que se reúne em uma reunião. Essa reunião tem um nome. Aqui é Ministério Apostólico Preciosa Semente, é o nome da reunião. A igreja é de Cristo. Dele, por meio dele, quem morreu na cruz, quem deixou verter água aqui da costela foi ele, a igreja é dele. Mas a reunião a gente dá um nome, até porque precisa de endereço, a gente precisa de uma identidade, a gente dá nome àquilo que tem identidade, certo? E então isso não é um problema. Agora, a igreja tem nome, a igreja tem líderes. E aí não é um problema, você não está sendo herégico quando você diz o nome da sua igreja, quando você quer honrar o nome da igreja. Para com isso. Até porque geralmente é Deus que dá o nome, então você está brigando com Deus aí, não está prestando atenção. Deixa eu voltar aqui. A igreja de Cristo. Então a igreja tem nome, tem líderes que esperam que você se mova e se envolva com comprometimento e engajamento. Eles querem poder contar com você, querem que você participe. No Antigo Testamento, em Juízes 7:7, vemos o povo indo à guerra e o grito de guerra era a espada pelo Senhor e pelo Gideão. E Deus deu vitória, hein? Agora me diz, Gideão era quem? Não era o líder? Não era homem? E esse povo estava honrando quem? Estava honrando o homem. Estavam honrando o líder, porque Gideão era um profeta, eles entendiam que Gideão era a boca de Deus, e sendo boca de Deus, eles tinham que honrar Gideão. Então, se você crê que o seu líder é boca de Deus, honre seu líder, seus líderes, entendeu? Tá dando para entender? Ou tá difícil? A espada pelo Senhor e por Gideão, ou seja, vamos à batalha pelo Senhor e por Gideão. Em primeiro lugar por Deus, mas vamos com o nosso líder à frente, porque ele que vai nos guiar aqui na terra. Querida, entenda. Sabe? Não é espiritual menosprezar o ser humano. Não é. Jesus morreu pela humanidade. Então, não menospreze a humanidade. Tá? E então, Deus deu vitória, eles honraram o líder, Deus deu vitória. O grito de guerra mostra que eles foram para a guerra pelo Senhor, mas porque confiavam em Gideão para liderar naquela batalha. E foi uma vitória improvável, impossível, né? Que era uma vitória absurda. E esse estudo, ele tinha ainda o quarto porém, que é a cultura mundana, mas eu vou deixar para um outro dia, que daria um estudo só da cultura mundana em relação à honra, ou no caso, porque seria a cultura, é o tema da cultura da desonra, mas é grande, fica para outro dia. Se você quiser saber o quarto porém, escreve aqui embaixo no vídeo, manda no WhatsApp, ou se você está vendo pelo Facebook, escreve aí no Facebook, que aí eu vou fazer o vídeo da cultura mundana, se vocês pedirem. E de como essa cultura mundana se infiltrou e passa despercebida. Sabe aquela conversa
que o anticristo viria para enganar até os eleitos, tem muito a ver com isso aqui, tá? Como a gente deixou, como deixamos de honrar nossos líderes por conta de uma cultura mundana que infiltrou pensamentos, a gente absorveu sem perceber, e o que se perde de poder de Deus em função disso. Mas esse é o quarto porém, e eu não vou falar dele hoje não. Agora vamos para o Flecha da Vitória. Flecha da Vitória, vamos lá. Quer ver o poder de Deus sendo liberado na sua vida? Quer ter vitória? Simples, semeia honra. Pratique honra. Tem gente que não está vendo Deus agindo porque não está engajado na sua comunidade local, não está engajado com seus líderes. Observa as pessoas que reclamam que suas orações não estão sendo atendidas. Observa se elas costumam honrar seus líderes, honrar os pastores, honrar pai e mãe, honrar o chefe, que é moda falar mal do chefe, porque o chefe é uma peste, é uma praga. A Bíblia fala para honrar seu chefe. E faz como se fosse um campo de força. Sabe esse desenho animado que tem campo de força? Já que você está de Avenger aí, faz um campo de força, faz um campo de honra ao seu redor. Cultiva, planta, rega, cuida. Davi fez isso e colheu fruto para a eternidade. Davi fez Davi numa terra de bandido, no meio de um monte de bandido, ele cultivou honra para todo lado, porque ele era terra de ninguém, estava no meio de bandido. Nada prendia aqueles caras. E aqueles homens eram extremamente leais ao rei Davi. E era com eles que Davi contava. E isso numa terra de ninguém. Tipo, eles podiam simplesmente cortar a garganta de Davi no meio da noite, não ia dar nada para ninguém. Mas Davi soube cultivar honra no meio daqueles homens, no meio daquele monte de bandido, mercenário, homens e fora da lei, porque não tinha só bandido, tinha pessoas que estavam fora da lei só. Não necessariamente um bandidão malvado, alguém que, por exemplo, hoje, se você deixa de pagar uma conta, senão não vai para o SPC. Naquela época, você virava escravo e se fugisse, ia ser procurado como um bandido, mas eram fora da lei. Então, no tempo ali de Davi, tinha homens assim que estavam com o nome no SPC da época e fugiram. Tá? Não tinha isso também, porque era assim que funcionava na época. Então, planta honra no coração de quem convive com você. Plante honra ao seu redor. Sabe? Semeia honra para as próximas gerações. Porque você não pô, duro isso aqui. Você não semeia honra, você não honra teu líder, teus filhos estão vendo que você não está honrando seus líderes. Você não honra seu pastor, você não honra seu líder de célula, o que for, como é na sua igreja. Você não honra teu chefe, você não honra o síndico do teu prédio. Teu filho está vendo, depois teu filho não honra você como pai e mãe, aí você não entende que você ensinou pelo exemplo. Ah, peguei você agora, não peguei? Planta honra no coração de quem vive e convive com você. Respeito é semeadura. Honra seus pais ou a memória deles, professores, mestres, amigos. Faz um círculo de honra à sua volta. Seja um provedor de honra. Se a honra estiver à sua volta, ela vai fazer parte da sua vida e ela vai vir até você. E a honra vai chegar até você. Amém, querido? Queridos, esse é o nosso Flecha da Vitória. Nosso discipulado termina por aqui. Até semana que vem. Graça e paz.